Vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Vamos ver se eles vêm para frente. Boa tarde a todos. Segunda parte aqui do nosso debate, já dando seguimento aqui para o final. Eu gostaria de agradecer muito a vinda de todos, a oportunidade de nos permitirmos a conhecer o novo. O novo sempre assusta, sempre gera muita ansiedade. Eu, quando fui ao encontro do depoimento especial, foi também por um acaso. Na verdade, a minha área de curiosidade é sobre testemunho infantil. E aí, estudando sobre isso, descobri que existia essa forma de escuta de criança e acabei me interessando sobre o tema. E aqui estou, né, depois de alguns anos, nessa trajetória. Eu sou psicóloga aqui do Tribunal de Justiça. Esse ano eu fiz 20 anos de tribunal. Tenho muito orgulho de ser psicóloga dessa instituição, com a qual eu me identifico. Eu acabei fazendo bacharelado de Direito depois, eu sou bacharel em Direito, fiz a especialização em Processo Civil, e gosto muito dessa área de infância, da juventude, de família. Eu acho que é muito importante essa troca, essa interface. Penso que, nesse lugar que essa instituição nos deu, né, de um auxílio, nós temos muito a contribuir, nós, profissionais da área da saúde, os pedagogos, assistentes sociais, os comissários, né, os assistentes sociais, nós, psicólogos, também. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de um grupo aqui da capital, as minhas colegas estão aqui, que é um grupo muito inquieto, é um grupo que a gente tem uma demanda muito grande de trabalho. A gente atende toda a comarca da capital nas varas de família, infância não, desculpem, órfãos e criminal. E aí a minha ideia de ir para o depoimento especial é de tentar algo novo, porque eu sou uma pessoa muito inquieta e muito rebelde. Pode não parecer, mas eu sou. E eu gostaria de pensar em alguma coisa que me desafiasse, porque os processos de família são muito repetitivos, né? E parece que a gente chega uma hora que a gente vira um reprodutor de um sistema. Essa coisa do laudo, isso é uma coisa que também que me cansa muito, né? A gente podiam acabar com esses laudos, né? A gente podia dar assim um parecer, não sei, de alguma forma oral, não sei, mas a escrita sempre é muito angustiante, sempre é muito difícil, é desafiante você colocar em palavras um trabalho tão grande que você faz ao longo de 2, 3 meses com uma família. Nós fazemos atendimentos individuais, atendimentos em conjunto, e aí, ao final, ter que fazer uma síntese de tudo isso, indicando naquelas folhas, né, em pequenas laudas, toda uma dinâmica familiar. É bastante complexo, né? E aí eu pensei no depoimento como uma coisa diferente, como uma coisa em que eu pudesse contribuir também com o meu olhar, com a minha experiência, mas numa forma diferenciada. Eu acho que é isso. Eu acho que o depoimento é escuta. Eu discordo quando se diz que o depoimento é inquirição. Eu entendo que a escuta de criança é uma maneira de entrevistar crianças. E é isso, né? E aqui estamos nós. Eu vou ter uma fala bem breve, só vou contar dois casos em que eu atendi no depoimento e deixar aí como questões para nós pensarmos a nossa atuação nesse espaço. E eu queria, antes, então, dar 2 recadinhos básicos. Primeiro é que, após a fala, eu vou falar, a minha fala vai ter 10 minutos, teve 15 minutos, 5 já se foram, terei mais 10. A professora Lilian Stein, que está conosco hoje, nos honrando com a presença, com a sua vinda lá da PUC do Rio Grande do Sul, para nos brindar com uma palestra maravilhosa. Ela vai falar durante 60 minutos e os outros 30 minutos ficarão para debates, tá? Eu peço que quem tiver dúvidas já vá encaminhando as perguntas e aí para a recepcionista que está aqui, e aí, ao final, a gente entrega para a professora. E o segundo recado é: nós teremos, após a fala da professora Lilian Stein, a exibição de um documentário sobre que coloca em crítica, né, que nos faz questionar essa questão da escuta. O título do documentário é Ouve, com H, e justamente questiona isso, se houve o fato
e sobre esse ouve, tirando o H, da nossa escuta, né? Da nossa colega psicóloga maravilhosa que está aqui, que é a Silvia Inês Ramos. Esse documentário é da tese de doutorado dela, é um trabalho da tese de doutorado, tem 46 minutos. E eu faço uma observação de que ele foi feito, ele foi confeccionado na antiga gestão. E aí, Silvia, eu queria te dizer que, de lá para cá, muita coisa mudou para melhor, né? Felizmente, porque nós estamos buscando aprimorar a técnica, buscando aprimorar o trabalho, e a gente está num trabalho de sempre reflexão. Então, algumas coisas que hoje vocês verão já não são mais assim. A gente vem pensando essa prática, né, nas nossas reuniões mensais e no nosso trabalho de pesquisa, e algumas coisas já foram mudadas, né, bastante, já está bem diferente. E o que para finalizar antes da minha fala, eu queria dizer o seguinte: eu conheci uma pessoa há alguns anos atrás, mais ou menos em 2011, e essa pessoa me procurou dizendo que tinha ouvido uma palestra minha na EMERGE falando de abuso sexual e que tinha um livro, tinha uma poesia sobre crianças vítimas de abuso sexual, e que ficou muito interessada em conversar comigo e tentar institucionalizar esse poema. Eu levei, na época, esse poema para a presidência, apresentei ao Dr. Sandro Espíndola, porque nós estávamos, na época, discutindo sobre a criação da sala do depoimento especial. E a presidência, né, a administração do TJ gostou muito do poema, ficou, palavras dele, né, no e-mail, encantado com o poema, mas, por questões administrativas, o poema não pôde ser institucionalizado. A ideia seria que esse poema fosse um poema que nós, após o atendimento, após a entrevista com a criança, na fase do fechamento, né, em que a gente retoma com a criança a narrativa livre, em que a gente tenta retomar com a criança as questões do cotidiano dela, a gente pudesse, então, contar uma história, desenhar um pouco, e aí traria, então, esse livro para poder relaxar, como uma forma lúdica, né, de também falar daquilo, da experiência. E, naquela ocasião, não foi possível, mas esse livro, ele hoje nasceu fora do Tribunal de Justiça, ele é uma realidade, e é um livro que nós, psicólogos, assistentes, pedagogos, podemos utilizar como prática. Eu trouxe aqui porque ele não virou uma cartilha do depoimento especial, mas ele é uma realidade para nós, profissionais. Tá? A autora está aqui, a minha amiga querida, Andréia Viviane Taubman. O livro é lindo, quem tiver a oportunidade de adquirir. É um livro que fala sobre o abuso infantil. Ele conta toda a dinâmica interacional do abuso de uma forma bem lúdica. As figuras são muito bacanas. E fica aqui a dica para nós, profissionais, porque é mais um instrumento, né, para quem trabalha nessa prática. Tá bem? Bom, e aí vamos dar seguimento aqui. Eu queria dizer o seguinte: eu vou contar duas situações em que eu vivi no depoimento, só para falar sobre essa questão do vício de manifestação de vontade. Sempre me angustiou essa questão do depoimento da criança. Eu sempre pensei que nos é dado esse lugar de provar se o que a criança está dizendo é verdade ou é mentira, ou se é fruto de alguém que trabalhou a cabeça dela, se é fruto de um processo de alienação parental. E a gente estudou sobre alienação parental, e a gente sabe também que nem tudo é alienação parental. A alienação parental virou uma moda, tem esse boom de alienação, mas, para nós aqui, isso não é moda. Para nós, a alienação parental é uma coisa muito séria, nem toda recusa é alienação. E nós temos instrumentos técnicos capazes de distinguir uma alienação de um ambiente hostil, de questões relacionadas ao divórcio, dentre outras. Então, até aí, ok. O problema é quando a fala da criança, que é vítima de alienação, é levada a sério. Isso é que é levado a sério no sentido de que isso se torna uma verdade, né? De que isso se torna não se coloca em xeque esse vício que essa fala pode conter. A fala de uma criança que tem alienação parental, que está dentro de um contexto de alienação parental, é uma fala, do ponto de vista legal, viciada. Viciada porque existe uma coação, né, dessa criança, uma coação psicológica. Existe alguém que está fazendo uma coação psicológica, nem sempre essa coação ela é explícita, mas ela é uma coação que gera efeitos no comportamento da criança, inclusive na fala, que muitas vezes a criança fala alguma coisa que não aconteceu na realidade. É por isso que a gente está aqui
com a professora Lilian, que vai nos brindar com a palestra dela, explicando essa diferença, né, professora, das falsas lembranças, das falsas memórias, e de por que uma criança é capaz de dizer coisas que não aconteceram na realidade. Então, isso sempre me instigou muito. E eu vejo que o depoimento especial ele tem muitas questões, tem muitas situações em que ele pode ajudar bastante. Eu atendi um menino na vara criminal, um jovem de 19 anos. Ele tinha um diagnóstico de autismo e Down. E aí eu fiquei, quando eu li só o processo, quando veio, eu fiquei preocupada de como esse menino iria se expressar, né? De como é que a gente ia ouvir e entender e dar fidedignidade àquela fala, tendo em vista que existia um transtorno, né, um retardo mental, e até que ponto esse retardo estava comprometendo a capacidade dele de perceber, de cognição, né, da realidade. E, quando eu entrevistei, eu fiquei muito assustada, muito chocada com aquela realidade, porque a realidade do menino foi: ele tinha sido vítima de um abuso praticado durante 4 ou 5 anos pelo porteiro do prédio dele. Ele descia para a portaria, a mãe dele era advogada, e ele ficava no prédio brincando. E aí, muitas vezes, ele ficava na portaria aguardando a mãe chegar, e o porteiro começou, então, a ter um namoro, começou a namorar o menino, né, com bilhetinhos, com trocas de amor, com juras de fidelidade e lealdade. E o menino se apaixonou por esse porteiro. E eles iam para o quarto dos fundos do prédio, o porteiro também era zelador do prédio, né? E ali eles namoravam, né, durante alguns anos. Isso aconteceu. E o que aconteceu também é que, pelo fato do menino ter um retardo mental, ninguém levou esse menino a sério. Ele contou isso para a síndica, contou para a mãe, contou para a professora, contou para outras pessoas. E não foi, e as pessoas não acreditavam, exceto a mãe, que acreditava. E aí, quando eu fui atender esse jovem de 19 anos, ele tinha passado por 5 lugares. Tinham 5 laudos no processo, falando da gravidade da situação, falando da necessidade de medidas protetivas de urgência, uma urgência que já tinha se passado 6 ou 7 anos, falando de que as pessoas precisavam levar ele a sério, porque, de fato, naquela fala tinha algo de grave. E eu fiquei muito assustada, porque os laudos eram muito bons, sabe? Os laudos eram muito bons. Eu me lembro de um laudo que veio do NACA, que eu não sei se o André está aqui, não me lembro se foi feito pelo André, mas era um laudo excelente, é um laudo de uma avaliação que durou durante 6, 7 meses. Um laudo bem completo, um laudo bem importante, contextualizando a situação, falando da gravidade da situação. Mas eu não entendi direito por que esse menino, por que uma providência séria não tinha sido tomada ainda. E aí eu fiquei muito incomodada se eu faria mais um laudo, o que eu ia fazer, né? Porque foi pedido uma avaliação psicológica pelo juiz da vara criminal aqui da capital, e o que eu faria naquele caso? E o que eu fiz foi: será que eu ouço esse menino mais uma vez? Será que já tem laudo suficiente? E aí eu fiquei muito incomodada naquela situação, resolvi chamar o menino para ouvir, porque eu precisava também de entender melhor. Quando eu vi a capacidade dele de relatar fatos, de aptidão mnemônica, de condições de descrever a cena, os lugares, de descrever a portaria, de descrever as características físicas do porteiro, de chorar pelo luto do amor que acabou, do namoro que foi desfeito. O sofrimento dele não era porque ele estava ali, o sofrimento dele é porque ele perdeu um namorado. Esse era o sofrimento dele. E aí eu disse: olha, isso é uma situação em que eu vou indicar o depoimento especial, porque eu penso que, nessas situações, é de grande utilidade esse momento em que o juiz, o promotor e os advogados podem estar ali presentes e todos visualizarem aquele sofrimento. Por mais que eu tentasse descrever em palavras o sofrimento do menino e a situação de urgência que o menino estava vivendo, isso não seria o suficiente ou não seria tão impactante quanto uma impressão pessoal de uma experiência em que o juiz está vendo e ouvindo aquela criança. E aí eu encaminhei o processo, quer dizer, eu sugeri que fosse ouvido pelo grupo do NUDECA,
E esse menino foi ouvido e eu soube posteriormente que as providências urgentes foram tomadas. O porteiro foi afastado do prédio, a síndica foi notificada, coisas aconteceram. Isso é um exemplo de uma das situações em que a gente pode pensar em que seja importante um depoimento especial, por exemplo. O outro caso que eu trouxe para a gente pensar era uma situação de um processo que veio de vara de família, em que já havia laudo de família falando da saudade que a menina sentia do pai. Era uma situação que os pais se separaram. A menina tinha 10 anos de idade, filha única, sentia muita saudade do pai. Ela ficou morando com a mãe, sob a guarda da mãe, e o pai estava sendo acusado de abuso sexual e foi afastado do convívio da filha. Ele já tinha 2 ou 3 anos de afastamento. E a menina tinha virado um processo criminal e eu atendi, então, lá no DECA, um pedido de um juiz criminal que fosse ouvida pelo formato de depoimento especial. Ao entrevistar aquela menina, a gente utiliza toda a técnica, e após a nossa técnica, após a nossa entrevista, a gente abre para perguntas da sala de audiência. Eu notei, durante a entrevista, que a menina estava com uma fala muito preparada, preparada no sentido assim, de muito certinha, sem falhas, sabe, professora? Quando a gente estuda memória, a gente vê que a memória boa é aquela memória que falha, né? A memória saudável. A memória saudável, hoje ela vai trazer algumas coisas que vão botar os nossos paradigmas, aí vai tudo ficar assim, bem agitado dentro da cabeça, é assim que é bom. Mas a memória boa, aquela que falha, né? aquela memória que está toda certinha, porque tem um sinal amarelo aí, aquela fala muito certinha, concatenada e linear, a gente liga o sinal amarelo, né? Para outras hipóteses que não aquela que a criança está falando. Enfim, isso é experiência, o estudo, a gente vai aprendendo. E aí eu fiquei muito incomodada, né? Porque a técnica do depoimento ela tem um protocolo, tem fases, e nós seguimos aquelas fases. E as questões de alienação parental é uma angústia muito grande. Doutor Sérgio, eu sou angustiada da Silva. O senhor disse que é angustiado da Silva, eu sou angustiada da Silva. Eu sou muito inquieta com essa questão de alienação parental e o depoimento especial a gente tem pensado no nosso grupo, felizmente nós temos esse grupo, né, pensado como é que a gente vai fazer nos casos de alienação parental. Nós não estamos alheios a essa realidade. E aquele caso ali foi um caso em que eu percebi que a menina estava repetindo um discurso, que ela tinha uma aliança muito grande com a mãe, tinha um vínculo de apego grande com a mãe, e ela estava ali muito formatada. Quando terminou o depoimento, e por que eu percebi isso? Porque, além de uma ansiedade muito grande, de uma fala esquisita, onde ela teria sido abusada numa casa, junto com a avó, com a madrasta, com as tias paternas, durante os encontros com o pai no final de semana, e o pai, com a porta do quarto aberta, com a porta do banheiro aberta, ela tomando banho com o pai, todo mundo vendo, o pai praticando o abuso, o sexo oral, tocando na pepeca, e ela chupando o piu-piu do pai, com a porta aberta, todo mundo vendo. Aquilo parecia uma coisa esquisita de ser razoavelmente aceita por uma família que mora aqui na Tijuca. Quer dizer, talvez numa outra realidade pudesse ser uma coisa banalizada, mas não naquele contexto, naquela cultura. E aí, quando terminou o depoimento, ela disse que o pai tinha feito as coisas, aquilo tudo que estava no processo. E aí falei para ela assim, olha, então, nós terminamos a nossa entrevista, né? Ela terminou de falar, a sala de audiências fez pergunta, e ela, uma postura assim, muito tensa, sentadinha na cadeira, dura, completamente dura. E, quando eu tive essa fala, ela fez assim, ó. Ah. Aí eu percebi, aí, em seguida, ela foi ficando muito triste, assim, com um olhar muito abatido, muito assim, tristonha mesmo. E eu dei uma pausa para o silêncio, ofereci uma água, e eu falei, e ela perguntou para mim: você viu meu pai? Você sabe me dizer se meu pai está de barba? Ele está gordo? Ele está magro? Ele veio de moto para o fórum? E ela começou a fazer perguntas do pai, denotando uma curiosidade sobre essa figura, né? Denotando uma saudade muito grande. E, em seguida, eu falei, não, eu não vi. A gente entrou aqui na sala. Você sabe se ele estava me ouvindo? Eu falei, eu não sei. Às vezes, eles ficam na sala, às vezes não ficam. Isso tudo é informado à criança, né? A criança, quando ela entra na sala do depoimento, ela é a grande protagonista. Então, nós informamos a ela o direito ao silêncio, nós informamos a ela como vai ser o procedimento,
Nós fazemos o que a Sandra chamou de preparação, mas a gente tem medo desse termo preparação, porque preparação não é preparar a criança, preparação é acolher, sinônimo de acolhimento. Então, a gente tem todo esse cuidado. E aí ela, em seguida, disse o seguinte: a minha mãe estragou tudo. A minha mãe... o meu pai... Desculpa, vou retomar. O meu pai estragou tudo. O meu pai, ele mostrou para minha mãe as fotos de quando a gente se encontrava. E ele mostrou, minha mãe viu no celular o filme que o meu pai fazia quando eu ia me encontrar com ele. E a minha mãe viu eu abraçando ele, minha mãe viu eu beijando ele, minha mãe viu eu subindo com ele na moto. E a minha mãe brigou muito comigo. Minha mãe ficou muito triste. Minha mãe até chorou quando viu esses filmes. E aí eu entendi rapidamente, isso tudo em questão de segundos, de que a menina tinha uma aliança grande com a mãe, tinha um conflito de lealdade muito grande com a mãe, e de que, por isso, ela se sentia numa obrigação, era um comando implícito de falar coisas ruins a respeito do pai, porque essa criança estava sendo coagida, ela estava sendo proibida de amar esse pai, né, e de dizer para a mãe o quanto ela tinha saudade do pai. Simples assim. É simples assim mesmo, a gente é que complica. E aí, o que eu fiz? Eu liguei rapidamente para a sala de audiência. Primeiro, perguntei para ela: você quer falar sobre isso com o juiz? É uma juíza. Ela falou: não sei. Eu falei: eu acho que era importante você falar sobre isso, porque a juíza precisa conhecer você e saber o que você pensa e o que você sente, para poder decidir melhor. E aí, ela topou, eu liguei imediatamente, a juíza retomou a audiência, as pessoas estavam já na porta, ela pediu que entrassem novamente os advogados, que as pessoas voltassem, religou o ponto. Quando religou, eu expliquei: olha, o que aconteceu aqui, você quer contar para a juíza o que aconteceu? Aí ela explicou. Eu expliquei: olha, a gente estava aqui, ela teve uma atitude assim, ela mudou a expressão corporal, e aí nós retomamos, e ela quer falar sobre o que ela me contou aqui agora. E aí ficou gravado aquele finalzinho, aqueles últimos 5 minutos, que foram muito importantes, porque foram aqueles últimos 5 minutos da entrevista em que ficou clara a expressão da criança, né? E que talvez tivesse ali tirado o véu, desvelado aquela grande situação ali de dúvida. Um laudo, eu estou dizendo aqui que as coisas se complementam. Quando a gente pensou no depoimento especial, e a gente conversa sobre isso nas nossas reuniões, o depoimento especial ele não veio para acabar o nosso lugar de psicólogo fazendo avaliação psicológica. Ele veio como mais uma alternativa de escuta. E, em alguns casos, ele é a escuta mais importante, sim. Eu tenho visto isso na prática. Mais importante porque é a mais útil, é a mais eficaz. Então, nós temos que pensar em que casos isso funciona melhor do que uma avaliação psi. Em tese, o que a gente tem pensado é: primeiro, ouve a criança nos casos de violência no depoimento especial e, se necessário, o juiz pede o complemento daquela escuta da avaliação psicológica. Aí a gente conversa com as outras pessoas da família, né, para evitar que a criança fique indo a um monte de lugares. Então, a gente pensa que isso tem sido o melhor por hora, mais indicado por hora. Eu fico feliz que o do Carmo está assim, Juliana também e outros colegas. Mas a gente não tem nada ainda muito pronto. Nós estamos aqui conversando, e eu convido a todos a participar dessa conversa, desse estudo que a gente tem feito regular e sistemático. Tá? Então, eu quero agora, já terminando a minha fala, apresentar a professora Lila Stein, para a gente dar continuidade aqui. Eu só trouxe como questão, porque são questões que nos incomodam muito. A professora Lila Stein é autora desse livro, Falsas Memórias. É um livro belíssimo, além de muito técnico. Eu já li mais de uma vez, e todo marcadinho, né? Dentre outros. Mas esse aqui é muito importante, que ele explica para nós, técnicos, como é que funciona a nossa memória, o testemunho infantil, a capacidade, a aptidão para reter alguns dados e outros não. Fala de Freud, fala de Winnicott, fala de Elizabeth Loftus, fala de todo mundo que a gente tem como referência no tema memória inconsciente, e coloca em xeque várias teses nossas. É um livro nosso para nós técnicos de cabeceira. A professora, o título do livro, Falsas Memórias. E a professora é organizadora e tem vários artigos muito importantes sobre testemunhos, sobre depoimentos, sobre
como que a gente armazena dados que a gente pensa que são verdadeiros e que não são. É um livro muito técnico, é um livro baseado em pesquisa, é um livro muito bacana para a nossa prática. A professora Lili Stein é titular do programa de pós-graduação em Psicologia da PUC, do Rio Grande do Sul, é pós-doutora na Universidade de Barcelona e doutora em Cognitive Psychology na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. É com grande honra que nós estamos aqui hoje, finalizando o nosso debate. Eu queria agradecer, então, a todos os presentes, aos juízes queridos, que são nossos parceiros, doutora Raquel, doutora Vanessa, doutor Sérgio, a desembargadora Kátia, que não está aqui, doutor Afonso, ao Ministério Público atuante que nós temos no Rio de Janeiro, doutor Rodrigo, doutora Roberta, que sempre estão com a gente, doutora Patrícia, que é uma das incentivadoras desse nosso grupo de estudo aqui, a esses parceiros da rede, da FIA, do NACA, do Conselho, que estão com a gente aqui nesse trabalho, a OAB, as colegas que vieram de fora, as colegas queridas que vieram nos brindar com tantos ensinamentos, trazendo a sua experiência, a sua coragem e a sua sensibilidade para trabalhar com crianças. A coordenação da Sandra, Patrícia, Luciene, Kátia, de todos nós que estamos aqui construindo isso, né? Com muito orgulho, então, que a gente está aqui fechando esse trabalho.